E aí pessoal, eu me chamo Fernando e eu não sei você, mas eu tenho uma grande preocupação na hora que eu vou tomar açaí. Diarreia, vômito podem ser causados pelo consumo do açaí que foi mal processado lá no batedor. Ou pior ainda, a de contrair a doença de Chagas. Justamente porque o batedor de açaí não realizou as etapas de boas práticas de processamento do açaí para que a gente possa ter um fruto, um vinho, uma polpa segura para o consumo. Por isso hoje eu quero te falar quais são as etapas que você pode respeitar na hora de processar o açaí aí no seu ponto, no seu batedor de açaí, justamente para garantir a qualidade da sua polpa. Mas antes, gente, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like pra gente, isso aí é muito importante. Verifica se está inscrito no canal, se não estiver, já se inscreve. É fundamental você se inscrever no canal, gente. Vai nos ajudar muito a alcançarmos 10 mil inscritos até o final desse ano. Não se esquece que você está junto conosco nessa empreitada. E não se esquece também de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no TikTok, no Instagram, te trazendo dicas do cultivo de plantas como pimenta do reino, acerola, açaí e várias outras culturas. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! Primeiro, gente, é importante esclarecer que aqui no Pará e outras regiões do norte do país, nós tomamos açaí. Isso quer dizer que o fruto é colhido e logo em seguida ele é despolpado. E aquele vinho, aquela polpa, nós consumimos. Então esse processo direto de colheita e despolpamento acaba abrindo muitas margens para que o fruto seja mal cuidado, mal higienizado. Ele não passa por um processo de industrialização, onde se existe um rigor muito maior, se comparado muitas vezes ao ponto de venda de açaí encontrados aqui na nossa região. E aqui nessas regiões onde nós tomamos o açaí dessa forma, existem os chamados pontos de açaí ou mesmo batedeiras de açaí, que são pontos encontrados em cada esquina, onde os frutos são despolpados e a gente compra os saquinhos lá com a polpa já pronta para consumo. E nesses locais, onde, quando não respeitadas as boas práticas de processamento do fruto, notícias como essa que infelizmente de doenças, de infecções ou mesmo até de mortes por causa do consumo de um açaí mal cuidado acabam surgindo. Doenças como a doença de Chagas, que é simplesmente horrível para quem a contrai. É frequentemente atrelada ao consumo do açaí mal cuidado. Por isto, a Embrapa ela construiu uma metodologia, uma série de etapas que até mesmo são simples etapas que você que bate açaí no seu ponto pode respeitar, para que você garanta que o seu cliente, que o seu consumidor não seja infectado por doenças, muito menos pelo Trypanosoma cruzi, muito menos pela doença de Chagas. Então, por conta disso, hoje vamos falar cada uma dessas etapas, tá? Elas basicamente consistem nas seguintes etapas, que são a seleção e o peneiramento, a pré-lavagem e a segunda seleção, a desinfecção e o enxágue, o branqueamento e o amolecimento e, em seguida, a despolpa. Então bora começar pela primeira etapa, que é a seleção e peneiramento dos frutos. Nessa etapa, simplesmente acontece a seleção e a retirada dos resíduos que acompanham os frutos muitas vezes depois da colheita, como folhas, galhos, possíveis insetos, pedras, inclusive os insetos como o barbeiro, que não podem passar batido em nenhuma das etapas. Então nós já vamos retirando logo esses resíduos nessa primeira etapa de seleção. E para isso a gente pode usar aí uma espécie de peneira. Tem muita gente que faz algumas mesas com suportes para facilitar esse manejo dos frutos e a retirada desses resíduos. Já nessa primeira etapa, você vai ver um volume muito grande de sujeiras saindo, pode acreditar. Em seguida, os frutos já vão para a etapa de pré-lavagem e segunda seleção. Nessa etapa, os frutos eles são mergulhados na água, em grandes recipientes muitas vezes, e aí os resíduos que passaram batido pela primeira etapa, eles acabam se soltando dos frutos. Inclusive, é importante que você mexa bem os frutos nessa etapa, justamente para que aquela sujeira, aquele resíduo que ficou ali colado no fruto, ele se solte e fique flutuando, fique boiando na superfície da água. Com uma peneira, com um recipiente, você pode ir lá depois e retirando cuidadosamente esses resíduos que estão boiando na superfície. Na etapa seguinte, os frutos já vão para a desinfecção
E o enxágue consiste basicamente em colocarmos água clorada nessa água aonde o fruto já se encontra. A água clorada ela é fundamental para poder fazer uma higienização mais profunda dos frutos. Já vai atingir ali as bactérias, os protozoários que possam estar presentes ali naquela polpa. Então aqui nessa etapa já é realizada uma limpeza muito mais profunda. E em seguida, é claro, é feito o enxágue. E você tem que fazer essa etapa bem feita justamente para que qualquer tipo de resíduo ou excesso da água clorada que possa permanecer nos frutos seja removida. A gente não quer de forma alguma sentir o sabor de cloro na nossa boca na hora de tomarmos o açaí. Então, o enxágue aqui tem que ser feito realmente com muito cuidado para remover qualquer resíduo da água clorada. E novamente é feita uma cata, né? Logo depois da remoção dos frutos dessa água, a gente tem que fazer ali uma cata justamente para poder retirar ainda mais qualquer tipo de resíduo que possa vir junto, que possa ter passado batido nas etapas anteriores. E você acredite, como eu falei no começo, são muitos resíduos que vêm junto aos frutos. Então, toda etapa de cata de resíduos é fundamental para você garantir que somente os frutos permanecerão para a etapa de despolpa. Mas, então, a etapa seguinte a essa já é aquela que eu julgo a fundamental, a mais importante dentre todas essas etapas, que é a chamada de branqueamento ou mesmo de choque térmico. Essa etapa, ela consiste em você mergulhar os frutos em água quente. Você vai pegar ali um balde, um recipiente, colocar os frutos dentro, sendo que esse recipiente ele é vazado, ou seja, ele permite a passagem da água. Você vai mergulhar esses frutos por 10 segundos na água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Por 10 segundos, é o suficiente. Mergulhou, 10 segundos se passaram, você retira e mergulha logo em seguida em uma água na temperatura ambiente. Você vai mergulhar nessa água até que os frutos voltem à temperatura ambiente, ou pode permanecer mais tempo, caso você julgue necessário que aconteça um amolecimento dessa polpa no fruto. Essa etapa, gente, ela é fundamental por quê? Porque é nessa etapa que você garante que o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que vem junto com o barbeiro, ele vai ser eliminado, ele vai ser inutilizado, ele vai realmente deixar de ser um risco para o consumidor dessa polpa. Isso por quê? Por mais que nas etapas anteriores você tenha tido o cuidado de remover os insetos, remover parte do inseto que possa ter vindo aos frutos, que você possa ter removido até mesmo parte das fezes do barbeiro. Isso porque, querendo ou não, o barbeiro vai deixar fezes nos frutos. Mas é totalmente possível que aconteça de passar batido. E aí, um pouco dessas fezes podem vir junto até essa última etapa. Porém, no branqueamento, nesse choque térmico, o protozoário, mesmo que as fezes estejam presentes nessa etapa, o protozoário é inutilizado, ele é morto. Então, a partir daí, o fruto realmente se torna seguro para consumo. Agora, os frutos já estão limpos de resíduos, já estão higienizados, já estão esterilizados em relação ao Trypanosoma. E só agora, depois de todas essas etapas, que você viu que não são difíceis de executar, são simples até, mas só a partir delas é que você agora pode sim despolpar o fruto. E acreditem, gente, infelizmente acontece com muita frequência de você consumir polpa de açaí que colheu, bateu, invasou no saco plástico e você toma. Ou seja, não passou por nenhuma dessas etapas de limpeza. Ao ir no ponto de açaí, verifique quais são os procedimentos que estão sendo respeitados dentro do processamento e produção dessa polpa. Eu, particularmente, já olho logo dentro do ponto de açaí e ver se existem essas etapas sendo respeitadas. Caso não, é melhor ficar de fora e procurar outro ponto, outro batedor de açaí. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: Fernando, peraí, mas com todas essas etapas, com água clorada, com água quente, não vai alterar o sabor do meu fruto? Não vai alterar o sabor da polpa do açaí? O açaí com certeza vai ficar com outro sabor, vai ficar ruim. Não, gente, não vai. Isso porque os pesquisadores da Embrapa tiveram a iniciativa de fazer o chamado teste sensorial, que basicamente consiste em pegar pessoas que tomam açaí há muitos anos, como por exemplo eu, que tomo desde a minha primeira infância, pegaram essas pessoas e deram a ela o açaí que foi processado por meio dessas etapas, dessas boas práticas que eu falei para você anteriormente. E o resultado foi positivo. As pessoas não observaram diferença no açaí que elas tomaram. Isso indica que realmente essas etapas
de higienização, de esterilização, de garantir que o fruto é seguro para consumo, não afetam o sabor do fruto consumido. Então você pode fazer essas etapas sem medo algum. Você pode comprar o açaí que é feito a partir dessas etapas de processamento sem medo algum de tomar um açaí com um sabor ruim. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar a cartilha da Embrapa, aonde tem o passo a passo, em detalhes, do que eu falei para você nesse vídeo. Vai lá aqui embaixo e baixa para você aprender como deve ser feito o processamento seguro dos frutos do açaí no seu ponto de açaí. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E nesse vídeo eu te falei de um dos frutos mais deliciosos que existem aqui no Pará, que é o açaí. Quero te recomendar fortemente que você assista a este outro vídeo, onde falamos sobre um outro fruto também muito delicioso encontrado aqui no Pará, que é o cupuaçu. Porém, esse cupuaçu aqui, ele é um pouquinho diferente, ele é especial porque ele não tem sementes. É um fruto que não tem caroços para você despolpar. Então vai lá, assiste, que é realmente bem interessante. Se você não acredita que ele existe, vai lá que eu abro um fruto para você ver como ele é por dentro. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.